Bom, hoje é dia 3 de abril de 2026 e eu tenho tentado ler a Bíblia toda, né? Cumpri o desafio de ler a Bíblia toda esse ano e hoje eu li 2 Samuel capítulo 5. O capítulo é um pouco grande, né? Tem 25 versículos. Não vou ler todo o capítulo para não fazer um vídeo muito longo, mas vou destacar alguns pontos aqui que eu acho interessante. O primeiro deles é que aqui em 2 Samuel muita coisa já tinha acontecido, né, na vida de Davi. A história de Davi é uma história bastante conhecida. Davi, lá atrás, ele tinha sido ungido rei por Samuel, e nesse ponto aqui já tinha morrido Samuel, já tinha morrido Saul, já tinha morrido um amigo de Davi, Jonatas. E esse capítulo 5 ele começa como uma confirmação do propósito de Deus para a vida de Davi. E o título do capítulo é Davi é constituído rei sobre todo Israel. Bom, o que acontece? O reino estava dividido, né? Mesmo com a morte de Saul, Davi ficou reinando só em Judá, no sul, né? E Abner, junto com Isbosete, ele estava reinando no norte, em Israel, né? E aqui é interessante porque esse capítulo 5 ele já começa com a unificação do reino. Então, do versículo 1 ao versículo 5, a gente vê que estava tendo uma guerra civil muito grande entre a casa de Saul e a casa de Davi, e as tribos do norte, aqui no capítulo 5, eles começam a reconhecer Davi como o rei verdadeiro ungido pelo Senhor. Então aqui é uma confirmação quando eles dizem, no versículo 1, diz assim a Bíblia: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. O que isso significa? É uma identidade comum, né? Eles estavam dizendo que nós não somos diferentes de você. Nós do norte não somos diferentes de você do sul. E vocês do sul não são diferentes da gente do norte. Então eles se colocam com uma mesma identidade, com uma identificação com o rei que fora ungido pelo Senhor, Davi, e colocam nele o reconhecimento de mérito, porque eles dizem: olha, mesmo quando Saul ainda era rei, era você que liderava o exército com sucesso. Isso a gente pode ver, né, no versículo 2, que eles dizem: Antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Enfim, aqui há uma legitimidade, há uma cronologia, né, e muito interessante, porque diz que Davi ele teve um total de reinado de 40 anos, ou seja, um reinado extenso, né? Principalmente com relação à época. E é interessante porque muitas vezes a gente dentro da igreja e fora da igreja, a gente acha que Jerusalém sempre foi pertencente a Israel, mas na verdade Jerusalém era uma cidade estrangeira. Lá em Jerusalém estavam os jebuseus, né? E Jerusalém também é conhecida como Sião, que também, depois da conquista de Davi sobre Jerusalém, passou a ser conhecida como cidade de Davi. Então, era uma cidade que para a época era considerada impenetrável. Ela era tão impenetrável, tão forte, tão fortificada, que os moradores, né, de Jerusalém, ou seja, os jebuseus, falaram para Davi, zombando, ironicamente, dizendo que se ele tentasse entrar e conquistar Jerusalém, os próprios cegos e coxos da cidade repeliriam a agressão de Davi e conseguiriam vencer Davi, conseguiriam defender a cidade. Você pode ver isso, né, nos versículos, do versículo 6 ao versículo 10. E eles dizem, e diz aqui, né? Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus.
que habitaram naquela terra, que falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Ou seja, os jebuseus estavam falando: olha, a vitória vai ser muito fácil contra você. Bom, a gente vai deixar aqui os próprios cegos e os coxos para defender a cidade. Mas diz que Davi ele tomou a fortaleza de Sião, ou seja, esta é a cidade de Davi. Ele conseguiu tomar essa fortaleza, essa cidade, utilizando a técnica do canal, ou seja, ele provavelmente colocou soldados e infiltrou soldados dentro da cidade através de um sistema de água subterrâneo. Ele conseguiu invadir a fortaleza com essa estratégia do canal. Então, enfim, e foi bastante interessante Davi colocar Jerusalém como a capital, porque Jerusalém era uma cidade neutra, era uma cidade que não pertencia a nenhuma das 12 tribos especificamente. Então ele estava fazendo ali a junção, a unificação do país, a unificação do reino. Então, enfim, essas são os ensinamentos que ficam para a gente, né?